Olá, amantes de criptomoedas, sejam bem-vindos ao nosso canal novamente e vamos começar as 10 notícias mais importantes no mundo cripto hoje. Craig Wright, que afirma ser o criador do Bitcoin, ganhou o direito de apelar em um processo de direitos autorais no Reino Unido. Wright processou 13 desenvolvedores do Bitcoin Core e várias empresas, incluindo Blockstream, Coinbase e Block, por violações de direitos autorais sobre o white paper do Bitcoin, seu formato de arquivo e direitos de bancos de dados na blockchain do Bitcoin. A decisão contrasta com uma anterior que considerou os argumentos de Wright insuficientes. A identidade de Wright como Satoshi Nakamoto, o criador do Bitcoin, será determinada em um julgamento em 2024. Testemunhas em um caso anterior apresentaram evidências que questiona a autenticidade dos documentos de Wright. Além disso, uma investigação recente sugere que Nakamoto pode ser uma entidade coletiva, com base na análise linguística dos escritos de Nakamoto e no uso de nós e eu no white paper do Bitcoin. Christine Felkins, uma mulher de Nevada, foi condenada a 5 anos de prisão por tentar contratar um assassino de aluguel para matar seu ex-marido usando Bitcoin. Em 2016, Felkins enviou 12 Bitcoins, então avaliados em $5.000, para o administrador de um site na rede Tor chamado Beza Mafia, que alegava oferecer serviços de assassinato por encomenda. Felkins forneceu informações específicas sobre como encontrar seu ex-marido, incluindo seu endereço residencial, veículo e horários de saída para o trabalho. No entanto, o site Beza Mafia era uma fraude e nenhum assassinato ocorreu. Felkins nunca foi reembolsada pelos bitcoins que enviou ao site. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos não divulgou como tomou conhecimento das ações de Felkins. Cardano está se preparando para o lançamento do protocolo Mithril em sua rede principal, que no longo prazo poderia impulsionar o preço do token ADA para um novo recorde histórico de $5. Mithril é um modelo de assinatura e protocolo baseado em stake que visa melhorar a velocidade e eficiência dos processos de sincronização de nós. A implementação do Mithril na rede Cardano visa aumentar a eficiência, simplificar as operações e permitir o suporte para uma gama mais ampla de aplicações e caso de uso. A arquitetura Mithril consiste em 3 componentes principais: o agregador, o signatário e o cliente, que trabalham em conjunto para melhorar a eficiência do bootstrap de um nó Cardano. Com o lançamento iminente do Mithril, o ecossistema Cardano está preparado para testemunhar uma eficiência e segurança mais aprimorada e um espectro mais amplo de aplicações. O Banco Central da Nigéria, CBN, está avançando com um projeto de moeda digital do Banco Central, uma CBDC, conhecida como Enira, apesar da saída inesperada do ex-governador. O CBN está integrando a tecnologia Near Field Communication, NFC, ao aplicativo móvel CBDC, permitindo que smartphones e terminais de pagamentos troquem dados quando estão próximos, simplificando as transações Enira de forma sem contato. Isso marca uma mudança em relação às interações anteriores que usavam código QR. O CBN acredita que a tecnologia NFC acelerará as taxas de adoção do Enira. Além disso, o Enira terá recursos de programabilidade que podem restringir transações CBDCs a programas governamentais específicos, reduzindo a probabilidade de atividades fraudulentas. Por exemplo, a alocação de fundos direcionados para a agricultura para aquisição de equipamentos pode ser garantida, assegurando que os fundos transferidos para a carteira Enira não possam ser desviados para outros não relacionados. O CBN lançou o Enira em 2021 e, apesar de taxas de adoções iniciais mais baixas que o esperado, tem explorado várias maneiras de estimular o uso. A implementação de CBDCs como a Enira permite que os governos tenham um controle sem precedentes sobre as transações financeiras. Com a capacidade de rastrear e registrar todas as nossas transações, o governo poderia, teoricamente, monitorar hábitos de gastos de cada cidadão, levando a preocupações significativas sobre a privacidade e a liberdade do indivíduo. Além disso, a funcionalidade e a programabilidade do Enira, que permite restringir transações a programas, entre aspas, governamentais específicos, pode ser vista também como uma forma de controle governamental excessivo. Embora possa ser útil para prevenir fraudes e garantir que os fundos sejam usados para o propósito pretendido, também pode ser usado tranquilamente para controlar como e onde os indivíduos gastam o seu dinheiro. A rapper e influenciadora americana Heather Morgan, mais conhecida com o nome de Hasley Khan,
e seu marido, ambos acusados de lavagem de dinheiro e fraude, chegaram a um acordo de confissão de culpa com os promotores dos Estados Unidos. O casal é acusado de lavar mais de 4,5 bilhões de dólares em criptomoedas roubadas na Bitfinex em 2016. O acordo inclui a devolução de 10% dos fundos roubados, cerca de 450 milhões de dólares, além de uma pena de prisão de 10 anos para cada um. A acusação alega que o casal usou um complexo sistema de contas e transações para ocultar a origem dos fundos. A Bitfinex, que nunca recuperou os fundos roubados, elogiou a ação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O acordo ainda precisa ser aprovado por um juiz. O representante dos Estados Unidos, Warren Davidson, tomou uma decisão firme contra as moedas digitais de bancos centrais, CBDCs. Ele encoraja o Congresso a proibir essas moedas digitais e tornar sua criação e desenvolvimento puníveis por lei. Davidson expressou preocupações com as novas iniciativas do Federal Reserve, acreditando que as CBDCs transformam o dinheiro em um instrumento potente para manipulação e domínio. Ele fez um apelo no Twitter para que o Congresso proíba e criminalize qualquer tentativa de conceber, construir, evoluir, examinar ou estabelecer uma CBDC. Essa posição foi uma resposta a um novo paper listado pelo Federal Reserve Bank de São Francisco, que busca um arquiteto sênior de cripto para contribuir para um projeto de CBDC. Davidson argumenta que o dinheiro deve servir como reservatório estável de valor e não deve cair sob o controle de uma autoridade centralizada. No entanto, Davidson não é a única voz expressando preocupações sobre o dólar digital dominado pelo Federal Reserve. Em 14 de julho, o candidato à presidência dos Estados Unidos, o governador da Flórida, Ron DeSantis, declarou sua intenção de descartar qualquer iniciativa de CBDC, caso seja eleito. Além disso, o republicano Tom Emmer expressou suas reservas sobre moedas digitais controladas pelo Estado, alegando que uma CBDC programável poderia facilmente transformar em uma ferramenta de vigilância intrusiva para suprimir atividades políticas indesejáveis. Em resposta a essas preocupações, Emmer apresentou um projeto que em português pode ser traduzido como Lei Estatal Antivigilância, que visa impedir qualquer tentativa de oficiais não eleitos de Washington DC de privar os americanos de seus direitos de privacidade financeira. Este projeto de lei recebeu o apoio do senador do Texas, Ted Cruz, que apresentou sua legislação contra as CBDCs em março. A controvérsia crescente em torno das CBDCs destaca o equilíbrio delicado entre a necessidade de inovação financeira e a preservação das liberdades pessoais. Você já se pegou sonhando acordado sobre transformar um investimento modesto em uma fortuna gigantesca? Bem, essa fantasia se tornou realidade para um investidor de Bitcoin. Em 2012, quando o Bitcoin ainda estava em seus estágios iniciais e valia apenas $5, esse investidor astuto comprou 1.037 Bitcoins. Isso totalizou o investimento inicial de aproximadamente R$ 9.500, uma quantia que muitos de nós poderíamos considerar acessível. Com uma visão de longo prazo e uma fé inabalável no potencial do Bitcoin, ele deixou esse investimento intacto por 11 longos anos. Durante esse tempo, ele resistiu bravamente a todas as tentações de vender durante as altas e baixas do mercado volátil de criptomoedas. Ele manteve sua fé no Bitcoin, mesmo quando muitos duvidavam. Então, em 2023, após mais de uma década de paciência e resistência, ele finalmente decidiu mover seus Bitcoins. Seu investimento inicial de 9.500 havia se transformado em uma fortuna colossal de 150 milhões de reais. Isso representa uma valorização de mais de 1,5 milhão. E quer saber mais? Ele ainda não vendeu seus bitcoins. Ele manteve a posse de seus bitcoins, talvez antecipando um potencial de valorização ainda maior. Podemos dizer que essa é uma história incrível de paciência, visão e, claro, uma recompensa fenomenal. Então, se você está se perguntando se ainda vale a pena investir em Bitcoin, talvez essa história possa te dar uma inspiração. Prepare-se para uma reviravolta econômica que pode sacudir o mundo financeiro esta semana. O Federal Reserve dos Estados Unidos, o banco central que controla a política monetária do país, está prestes a fazer um movimento que pode mudar o jogo. Com uma reunião crucial marcada para quarta-feira, o Fed parece pronto para aumentar a taxa de fundos federais em 25 pontos base. Embora possa parecer um pequeno ajuste, tem implicações enormes para a economia global e para o seu bolso. De acordo com uma pesquisa recente da Reuters,
A maioria dos 106 economistas entrevistados acredita que este será o último aumento do ciclo de aperto atual. Isso é ecoado também pelo ex-presidente do Fed, que sugeriu que este aumento de 25 pontos base em julho poderia muito bem ser o último. Isso sinaliza uma possível mudança na direção da política monetária que tem mantido a economia em aperto. E então, o que isso significa para a economia global e para você? Bem, se os economistas estiverem certos, podemos estar vendo o fim de um ciclo de aperto que tem impactado a economia global. Isso poderia levar a taxa de juros mais estáveis e talvez até mais baixa no futuro, o que poderia afetar tudo, desde o preço das casas até o custo dos empréstimos. Além disso, Bernanke prevê uma queda na inflação, com a taxa de inflação variando entre 3% e 3,5%. Ele também prevê uma desaceleração no crescimento econômico, mas não uma recessão maciça. Isso poderia significar uma economia mais estável e previsível no futuro. Imagine acordar e descobrir que sua conta bancária tem 109 milhões de dólares a menos. Isso é exatamente o que aconteceu com a Alfapo, uma plataforma de pagamentos com criptomoedas que atende a sites de apostas. Um hacker conseguiu drenar suas carteiras, levando a uma perda de pelo menos 23 milhões de dólares. Mas a história não termina aí. Após o incidente, a Alfapo suspendeu todos os saques, deixando os usuários incapazes de retirar fundos de vários sites de apostas. A empresa está tentando investigar o hacker, mas os usuários podem enfrentar desafios para retirar fundos dos sites que usam esta plataforma. Este é apenas o último de pelo menos 8 ataques hackers somente no mês de julho. De acordo com estimativas recentes, só no segundo trimestre deste ano, houve perdas de mais de 205 milhões de dólares devido a ataques hackers. Portanto, se você é um investidor em criptomoedas, é um lembrete de que segurança deve ser a sua prioridade número 1. E se você é usuário de uma dessas plataformas, pode ser a hora de reconsiderar onde guardar o seu dinheiro. Sam Altman, o visionário CEO da OpenAI e a mente por trás do ChatGPT, lançou um projeto inovador chamado WorldCoin. Este projeto, que foi fundado há mais de 3 anos, tem a ambição de criar uma nova rede de identidade e financeira pertencente a todos. A WorldCoin consiste em uma identidade digital que preserva a privacidade e, onde as leis permitem, uma moeda digital WLD, recebida simplesmente por ser humano. A WorldCoin promete redefinir a economia digital e trazer soluções para problemas atuais e futuros relacionados ao reconhecimento de pessoas reais e chatbots na internet. Os World IDs, que são descentralizados e não podem ser controlados ou desativados por qualquer entidade única, podem ser usados para distinguir pessoas reais de bots de inteligência artificial online. Além disso, o criador do ChatGPT propõe que a WorldCoin poderia ser usada para combater a desigualdade de renda através da implementação de uma renda básica universal, financiada por inteligência artificial. Como apenas pessoas reais podem ter Words IDs, isso poderia reduzir a fraude na implementação da UBI. Os usuários agora podem baixar o Word App, a primeira carteira compatível com o protocolo, e reservar a sua participação. Após visitar um ORB, um dispositivo de verificação biométrica, os usuários receberão um Word ID, permitindo que prove que são pessoas reais e únicas online, enquanto permanecem completamente privadas. A WorldCoin representa uma tentativa de alinhamento em escala global. A jornada será desafiadora e os resultados são incertos, mas encontrar maneira de compartilhar amplamente a prosperidade tecnológica que está por vir é um desafio crítico do nosso tempo. E se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no nosso canal, deixe um like, deixe um comentário e eu te vejo no próximo.